O que acontece com a alma de quem desiste da própria vida? Um jovem perguntou a Adi Shankaracharya. A noite estava escura quando o jovem chegou ao ashram. Seus olhos estavam vazios, sem brilho. O olhar de quem já havia desistido por dentro muito antes do corpo parar. Ele havia perdido tudo em questão de meses. Sua família numa doença súbita. Seus negócios num incêndio. Sua reputação numa falsa acusação. E agora, sozinho e sem propósito, carregava um peso tão grande que cada respiração parecia uma tortura. Naquela noite, ele havia subido até uma ponte sobre o rio, pronto para pular. Mas algo, talvez medo, talvez uma última fagulha de esperança, o fez descer. E seus pés o trouxeram até Shankaracharya. Com a voz quebrando, sem rodeios, ele perguntou: Mestre, o que acontece com a alma de quem desiste da própria vida? Eu não aguento mais. Se eu terminar com tudo agora, haverá punição eterna ou finalmente haverá paz? O silêncio que acolhe. Shankaracharya não recuou, não deu respostas rápidas de consolo. Ele olhou para o jovem com uma compaixão tão profunda que parecia abraçar toda aquela dor. Sente-se, ele disse gentilmente, indicando um lugar próximo. Antes de responder sua pergunta, preciso entender algo. Você realmente quer saber o que acontece após a morte? Ou quer saber se vale a pena continuar vivo? O jovem sentiu lágrimas. Eu não sei mais. Talvez as duas coisas. Então vou te dar ambas as respostas. Shankaracharya disse. Mas primeiro deixe-me te fazer uma pergunta. Neste exato momento, você está vivo ou morto? Estou vivo, infelizmente. E neste momento você está consciente? Sim. Essa consciência que está presente agora, ela pode morrer? O jovem ficou confuso. O que você quer dizer? A consciência que não morre. Deixe-me te explicar algo fundamental, Shankaracharya disse. Você acha que acabando com o corpo vai acabar com o sofrimento. Mas o sofrimento não está no corpo, está na mente. E a mente, a consciência, essa não morre com o corpo. Então mesmo se você pular daquela ponte, a consciência continua. Mas agora, sem o corpo para processar e liberar as emoções, o sofrimento fica preso, como um som reverberando numa caverna sem saída. O jovem ficou pálido. Então vai ser pior? Diferente, Shankaracharya corrigiu. Não melhor, não pior necessariamente, mas diferente. E aqui está a verdade que as religiões geralmente não te contam. Você não vai para um inferno literal. Você vai para o estado mental que carrega. Se você morre em desespero profundo, esse desespero continua. Se você morre em confusão, a confusão continua. O corpo morre, mas a impressão mental, o padrão emocional, isso permanece até ser resolvido. O mito da punição eterna. Mas as escrituras falam de punição eterna para suicídio. O jovem protestou fracamente. As escrituras usam linguagem forte para desencorajar, Shankaracharya explicou, e há sabedoria nisso. Mas entenda, não há um Deus sentado num trono, julgando você e te enviando para tormento eterno. O que há é causa e efeito karma. Você cria seu próprio estado através de suas ações e do estado mental com que age. Se você termina sua vida em estado de desespero extremo, você carrega esse estado. Por quanto tempo? Até que seja processado, compreendido, transcendido. Pode ser um período que parece longo, mas não é eterno. Nada é eterno exceto a consciência em si. O jovem respirou um pouco aliviado, mas ainda confuso. Então não serei castigado eternamente. Você já está se castigando, Shankaracharya disse gentilmente. O inferno não está esperando você depois da morte. Você já está nele agora. E tirar sua vida não vai te tirar desse inferno, só vai mudar a forma dele. A pergunta mais profunda. Shankaracharya se inclinou mais perto. Mas agora deixe-me fazer a pergunta que você realmente precisa responder. Quem é esse que quer desistir? Eu, o jovem disse automaticamente. E quem é esse eu? Sou eu mesmo. Esta pessoa sofrendo aqui. Mas essa pessoa que sofre, ela é a mesma que tinha família. Negócios, reputação? Não. Tudo isso se foi. Exatamente. Então o eu que você acha que é, mudou completamente. O que prova que esse eu não é fixo, não é real da forma que você pensa. É apenas uma construção, uma história que você conta sobre si mesmo. O jovem estava lutando para entender. Então quem sou eu de verdade? A verdadeira natureza. Você é a consciência que testemunha todas essas mudanças. Shankaracharya revelou. Você não é a história de perda, não é o sofrimento.
não é nem mesmo o corpo ou a mente. Você é aquilo que está consciente de tudo isso. E essa consciência, ela nunca pode ser destruída, nem pela vida, nem pela morte. Você pode destruir o corpo, mas não pode destruir quem você realmente é. Então, quando você pergunta, o que acontece se eu desistir da vida? Você está operando de uma falsa premissa. Você não pode desistir de quem você realmente é. Só pode desistir desta forma particular, desta manifestação temporária. O jovem sentiu algo se movendo dentro, mas eu não consigo mais suportar essa forma, essa vida. Eu sei, Shankaracharya disse com infinita compaixão. E há sabedoria em reconhecer quando uma forma se tornou insuportável. Mas aqui está o que você precisa entender. A dor que você sente não é sobre as circunstâncias externas. É sobre como você está se relacionando com elas. O peso das histórias. Você perdeu sua família. Shankaracharya continuou. Isso é real. Mas a história, eu não posso viver sem eles. Isso é adicional. A perda é real. A história sobre a perda é opcional. Você perdeu seus negócios, real. Mas eu sou um fracasso. Isso é história. Minha vida acabou. História. Não há futuro para mim. História. Você perdeu sua reputação, real. Mas sou indigno. Ninguém me ama. Seria melhor morto. Tudo isso são histórias que você está adicionando ao que realmente aconteceu. E são essas histórias, não os eventos em si, que estão te destruindo. O jovem estava chorando agora, mas as histórias parecem tão reais. Parecem, Shankaracharya concordou. Mas vamos testar. Feche os olhos. Agora, sem pensar em nada, apenas sentindo, você está respirando. Sim. Você está consciente? Sim. Neste exato momento, sem história, sem passado, sem futuro, há algum problema real acontecendo? O jovem ficou em silêncio, observando. E por um breve momento, teve um vislumbre. Sem as histórias, havia apenas presença, respiração, consciência e nenhum problema. A fuga que não funciona. Você vê? Shankaracharya disse. O sofrimento não está no momento presente. Está nas histórias sobre o passado e nas projeções sobre o futuro. E quando você tira a própria vida, você não está escapando do sofrimento. Está tentando escapar das histórias. Mas as histórias não estão no corpo. Estão na mente. E a mente não morre com o corpo. Então você pode destruir o corpo e ainda estar preso nas mesmas histórias, nos mesmos padrões de pensamento, no mesmo sofrimento. A única forma verdadeira de acabar com o sofrimento não é destruir o corpo. É ver através das histórias. É reconhecer que você não é a narrativa que sua mente criou. O jovem abriu os olhos. Mas como eu faço isso? Como paro com as histórias quando elas parecem tão reais? O caminho através da dor. Você não para com elas. Shankaracharya disse. Você as observa. Você reconhece. Existe uma história de fracasso. Existe uma história de indignidade. Existe uma história de que a vida não vale a pena. E então você pergunta, quem está observando essas histórias? E nessa pergunta você cria espaço. Você não é mais apenas a história. Você é aquele que está consciente da história. E nesse espaço, o sofrimento não desaparece completamente, mas muda de qualidade. Não é mais, eu sou o sofrimento. Existe sofrimento sendo observado. Grande diferença. O jovem estava absorvendo isso, mas ainda resistindo. Mas mestre, e se eu realmente não conseguir? E se a dor for grande demais? A compaixão radical. Shankaracharya ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo surpreendente. Então descanse. Mas não através da morte do corpo, através da morte do esforço. Você está lutando tanto para manter tudo junto, para ser forte, para encontrar sentido. E essa luta está te exaurindo. Então pare de lutar. Não lute contra a dor. Sinta-a completamente. Não lute contra as lágrimas. Chore. Não lute contra o vazio. Deixe-o estar. Quando você para de resistir ao que é, algo extraordinário acontece. A dor continua, mas você não está mais em guerra com ela. E quando você não está em guerra, há paz mesmo na dor. O jovem olhou confuso, mas não é isso desistir. Há uma diferença, Shankaracharya explicou, entre desistir da luta e desistir da vida. Desistir da luta pode ser sabedoria. Desistir da vida é tentar escapar do inescapável, o que a vida ainda pede. E deixe-me te dizer algo mais, Shankaracharya acrescentou. Você acha que sua vida acabou, mas talvez tenha apenas começado. Tudo que você era, o homem com família,
com negócios, com reputação. Isso morreu. E você está de luto por essa morte. Mas o luto é porque você ainda está identificado com aquilo que já se foi. Quando você solta verdadeiramente, quando aceita que aquele você morreu, algo novo pode nascer. Você não sabe quem você é sem essas identidades. E isso é assustador, mas também é libertador. Talvez a vida esteja te pedindo para descobrir quem você é quando não é. Definido por papel social, por posses, por aprovação dos outros. Essa é uma oportunidade rara, embora dolorosa. A responsabilidade da consciência. Mas agora vou te dizer algo difícil de ouvir. Shankaracharya disse, sua voz ficando mais séria. Se você tira sua vida, não há punição divina esperando. Mas há algo mais pesado. A responsabilidade kármica do ato. Não porque Deus vai te punir, mas porque toda ação tem consequência. E tirar a própria vida cria ondas. Dor para aqueles que ficam, impressões profundas na consciência coletiva, karma não resolvido, que terá que ser enfrentado em outro momento, de outra forma. Então, se você está pensando em terminar porque acha que será mais fácil, entenda, pode não ser. Pode apenas adiar a lição, o crescimento, a transformação que esta dor está tentando trazer. O jovem sentiu o peso disso. Então devo continuar apenas por obrigação kármica? Não, Shankaracharya disse firmemente. Continue porque você é maior que seu sofrimento. Continue porque a consciência que você é não pode ser destruída. Então você pode também aprender a viver a partir dela. Continue porque há sabedoria esperando do outro lado dessa escuridão, mas só se você atravessá-la, não se fugir dela, o momento presente. E tem uma última coisa que quero que você entenda, Shankaracharya disse. Neste momento você não precisa decidir sobre toda a sua vida. Não precisa encontrar razão para viver amanhã, no próximo mês, nos próximos anos. Você só precisa encontrar razão para viver este momento. Apenas este. E então o próximo. E depois o próximo. Pode ser tão simples quanto: vou viver este momento para sentir essa brisa, ou para ouvir esse pássaro, ou para dar mais um respiro. Não precisa ser grandioso. A vida não é vivida no futuro abstrato. É vivida momento a momento. E cada momento é uma nova escolha. A transformação silenciosa. O jovem ficou em silêncio por longo tempo. As lágrimas continuavam, mas eram diferentes agora. Não lágrimas de desespero, mas de algo se soltando. Mestre, ele finalmente disse, eu vim aqui querendo permissão para desistir, ou querendo que me assustasse com o inferno eterno. Mas o Senhor não me deu nenhuma coisa nem outra. Não, Shankaracharya confirmou. Dei-te algo mais verdadeiro. A compreensão de que você não pode escapar de si mesmo através da morte. Mas também que você não é aquilo de que está tentando escapar. Você não é a história de perda. Você é a consciência que observa a história. E essa consciência é vasta o suficiente para conter qualquer dor sem ser destruída por ela. O jovem respirou fundo. Ainda dói. Ainda não sei como vou viver amanhã. Não precisa saber, Shankaracharya disse gentilmente. Apenas viva hoje. Apenas este momento. E confie que a vida que te trouxe até aqui sabe o que está fazendo, mesmo quando você não sabe. A promessa final. E vou te fazer uma promessa, Shankaracharya acrescentou. Se você atravessar essa escuridão, se você ficar quando cada fibra quer fugir, se você permitir que essa dor te transforme ao invés de te destruir, você emergirá como algo novo. Não será fácil, não será rápido. Haverá dias em que você voltará àquela ponte. Mas se você continuar escolhendo a vida, momento a momento, dia a dia, você descobrirá uma profundidade de ser que nunca conheceria se tivesse permanecido confortável. O sofrimento quebra você. Mas se você deixar, ele pode te quebrar aberto, ao invés de te quebrar em pedaços. E o que emerge dessa abertura é mais real, mais vivo, mais verdadeiro que qualquer coisa que você era antes. O jovem se levantou, ainda frágil, mas com algo diferente nos olhos. Não esperança exatamente, mas talvez disposição. Disposição para tentar mais um dia, mais um momento. Obrigado, mestre. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Isso é tudo que se pede, Shankaracharya disse. Não força heróica, apenas disposição para respirar mais uma vez. E depois mais uma. A vida cuida do resto. E o jovem partiu, voltando para a mesma vida que queria deixar.
mas levando algo novo, a compreensão de que ele era maior que suas circunstâncias, que a consciência que ele era não podia ser destruída pela perda ou pela dor, e que talvez, apenas talvez, do outro lado dessa noite escura, houvesse um amanhecer que ele ainda não conseguia imaginar, mas que só poderia ver se continuasse vivo para testemunhá-lo.